E aí, pessoal, bem-vindos! Bora hoje com uma convidada super especial, a Bianca Ramos. Ela vai falar sobre felicidade. Pensa numa mocinha joia que vai falar sobre felicidade no trabalho. Será que é possível? É real? É ilusória? Será que existe? Será que não existe? Muitas vezes a gente coloca o trabalho como algo árduo, né? Algo que tem que ser feito, temos que pagar as contas, temos que sobreviver e o meio só que a gente tem é o trabalho, né? Então, hoje nós vamos discutir um pouco sobre isso. E como dá também para se reinventar se você não está feliz aí no seu trabalho, né? Tudo é possível, sempre dá. E a Bianca vai nos ajudar hoje aí nessa caminhada aí, como que ela fez, como que tá. Bem-vinda, Bianca. Bianca fala Obrigada. da onde? Lá da Bahia? Exatamente, Ah, de gente. Salvador especificamente. Ah, que delícia. Tá muito calor aí? Então, hoje especificamente tá chovendo. É porque tá começando a época de chuva, né? Agora por aqui, Sim. e hoje tá chovendo. Mas ele chove, mas fica um pouco abafado. Enfim, Sim. mas Salvador, né? Sempre tá Salvador, com que delícia. E sol. eu amo o sotaque da Bianca, gente. Eu conheci a Bianca num dos treinamentos que a gente fez aí, um processo aí de coach de talentos. Eu conheci a Bianca lá, gente, ela é uma graça. Eu falei, gente, preciso trazer ela para fazer uma live aqui falando sobre felicidade no trabalho, que é esse o tema dela, é o que ela trata aí muito sobre felicidade, talentos. E aí, Bianca, se apresenta aí para nós. Eu queria entender a sua caminhada profissional aí, como foi? Você sempre foi feliz no trabalho aí? Conta um pouquinho. Claro que nem sempre eu fui feliz no trabalho. Na verdade, gente, para todo mundo que tá aqui, a maior parte da minha vida trabalhando, eu não fui feliz no trabalho. Isso precisa ficar muito claro. Hoje ainda não teve esse turning point, porque foi um processo muito profundo de autoconhecimento, de olhar para dentro e entender o que eu queria fazer profissionalmente. Mas começou o vestibular lá atrás, que eu não sabia o que fazer profissionalmente, né? Porque as dores, né, são dores de muita gente nesse processo. Então, começou do vestibular, que eu não sabia o que fazer profissionalmente, queria várias coisas ao mesmo tempo, mas decidi por direito. E aí, eu fui fazer direito. Aí, o que aconteceu? Decidiu aleatoriamente, assim, vou fazer, acho que é uma boa, isso? Eu decidi porque eu sabia que eu queria alguma coisa de humanas. Eu estava em dúvida entre jornalismo, psicologia e direito, e também arquitetura, que era algo que eu olhava assim e falava, isso deve ser legal. Mas eu, no fundo mesmo, eu queria ter feito ou jornalismo ou psicologia. Mas aí eu decidi por direito, porque é algo mais aceito socialmente, vamos dizer assim, né? É algo mais bem visto socialmente. E eu tinha 16 anos, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu tinha 16 anos fazendo vestibular, escolhendo a profissão que eu ia fazer pelo resto da vida, gente. Isso é uma loucura, né? Quando a Surreal, gente né? pensa nisso. Loucura. Loucura. Hoje, trabalhando, a gente percebe, né? O quanto é loucura, né, Sheila? Isso. É. 16 anos, não sabe nada, enfim. Hoje eu já não sei quanto mais com 16 anos, né? E aí eu escolhi direito, porque era o mais aceito socialmente. Eu acreditava que eu ia gostar, porque eu gostava de história, né? Todo esse processo. E comecei a faculdade de Direito. Tem algo que eu acertei comigo mesma, que foi, desde o meu segundo semestre, eu já ia estagiar, trabalhar em diferentes áreas, porque eu queria conhecer minha profissão. E eu sabia que a teoria não ia me ajudar muito. Existe uma teoria, existe uma prática. Então, eu fui para a prática. Eu comecei a estagiar desde o meu segundo semestre, fiz parte da minha faculdade em Lisboa, inclusive, lá em Portugal. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no meio da faculdade e eu estagiei em vários lugares, desde a Procuradoria da Fazenda Nacional até o fórum com o juiz, enfim, até o escritório de advocacia. Quando eu cheguei no meio da minha faculdade, eu percebi que não era isso que eu queria fazer. Só que eu estava no meio da minha faculdade. Eu estava começando o sexto semestre. Imagine, Sheila, começando o sexto semestre de Direito. Só que, gente, para vocês que estão aqui, não era aquela pessoa que eu tinha certeza que eu queria fazer. Então eu sabia que eu não queria direito, só que eu não sabia o que eu queria fazer profissionalmente. E aí, E dúvida. imagine, e aí, né? Essa que é a pergunta, e aí?
aí, Bianca, o que você vai fazer, né? Na sua vida. Hoje eu vejo como uma bênção na minha vida, mas na época foi muito desafiadora. Foi quando, com 20 para 21 anos, eu entrei em depressão. Foi exatamente nesse ponto. Porque eu senti um vazio existencial muito grande dentro de mim, muito grande. Eu olhava, o ambiente ao meu redor já começava a não fazer mais sentido. Os assuntos que as pessoas falavam para mim começavam a não fazer mais sentido. A minha profissão, que era algo que eu estudei muito, começou a não fazer mais sentido. E aí, eu entrei em depressão com 21 anos. E foi muito desafiador para mim. Foi muito desafiador porque você bem sabe, né, Sheila? A gente conviveu na formação. Tem algo que me marca muito, muito mesmo, que é a minha energia. É o meu positivo, né? O meu talento positivo. Ele é um dos principais meus top 5 talentos. Está dentro aí dos meus top 5 talentos. E o positivo tem essa energia que vocês estão sentindo aí do outro lado, sabe? Tem isso. A gente não sabe muito explicar, né, Sheila? Mas tem isso daqui. Sim. Essa energia que contagia as pessoas. O olhinho dela brilha sempre. Isso. Exatamente, exatamente. O positivo tem isso. E para mim, que tem um positivo, entrar em depressão foi muito desafiador. Porque é como parte de mim ficasse adormecida, sabe? Minha essência ficou adormecida. Então, eu comecei a ver a vida preta e branca. E foi muito, muito desafiador, assim, eu até me emociono quando eu falo que eu começo a voltar, né? O que foi, eu lembro de ir pra faculdade chorando. Eu chorava, eu não queria ir pra faculdade. Mas eu ia, e aí ia lá só colocar presença e voltava e ficava chorando no carro, depois eu ia pra casa, sabe? Eu lembro disso, eu lembro da minha mãe me acordando, eu sempre gostei de acordar cedo. E eu lembro da minha mãe me acordando 10 horas da manhã, falando assim, olha, filha, que dia lindo, como tá o dia e tal. E eu assim, não, mãe, só fecha a cortina que eu quero ficar aqui mais um pouco. Eu lembro de alguns pontos, assim, que foram muito dolorosos na trajetória. Mas hoje eu falo que eu vejo como uma bênção a depressão, porque foi daí que eu comecei meu processo de autoconhecimento. Foi exatamente daí que eu comecei a olhar para dentro, literalmente. Porque nada ao meu redor fazia mais sentido. E nenhum amigo meu estava passando pelo que eu estava passando. Na verdade, tinha uma amiga, que é minha amiga até hoje, que passava pelo que eu estava passando. E aí, eu me sentia muito sozinha, enfim, e comecei um processo de autoconhecimento muito forte. Mas assim, você terminou a faculdade, Bianca? Terminei a faculdade e fiz a OAB. Ok, então você é advogada. Assim, eu não me considero que eu sou advogada, porque eu não atuo, enfim, eu não amo isso, né? Mas pelo diploma, eu sou advogada e pela carteira da OAB. Mas foi algo que eu decidi comigo mesma fazer, porque eu queria entregar o diploma para os meus pais e a carteira da OAB e falar assim, ó, fiquem tranquilos, sua filha tem aí uma profissão, enfim, um plano B, vamos dizer assim. Foi muito mais por eles do que por mim, sabe? Por mim, eu queria terminar e concluir esse processo. Mas o que me motivou também foi muito por eles. Legal. E aí você entrou nesse processo, você entrou na carreira jurídica aí para fazer o direito, etc. Entrou em depressão, você viu que não, e você sentiu que era também por conta da profissão que você estava, que você entrou nesse processo de depressão? Foi principalmente pela profissão. Claro que não é a profissão em si, não é isso. É a minha relação com o que eu escolhi. Não é a profissão de advogado é ruim, não é nada disso. O que eu escolhi, isso já não fazia mais sentido para mim. Só que imagine você com 21 anos, no meio de uma faculdade, que você se dedicou durante todo o processo. A gente bem sabe, né? Quando a gente está na faculdade, a gente acredita que esse que é o único mundo, né? É aquele mundo ali na faculdade, enfim. Era como se meu mundo tivesse caído naquele momento. Porque aquele era meu mundo, eu não conhecia mais nada. Eu vivia aquilo, eu respirava aquilo. Eu sempre estudei muito. Eu tenho estudioso no meu top 5 talentos. Eu amo aprender, então eu me dedicava demais. Tudo que eu faço, eu me dedico bastante. Então, eu me dedicava demais à faculdade. E aí, quando eu percebi isso dentro de mim, que foi muito desafiador. Foi exatamente nesse ponto, quando eu percebi dentro de mim que eu não queria, aí que foi o mais desafiador de tudo. Porque eu tinha duas escolhas. Ou eu olhava pra mim e assumia, começava a assumir quem eu era. Ó, eu fico até emocionada, porque, gente, é um processo... É um processo no caminho da autenticidade, sabe? De você escolher ser quem você é, por mais que o mundo que diga... seja dolorido, né? Exato, por mais que seja dolorido, porque você vai sim precisar sair da zona de conforto, muitas vezes.
E eu tinha duas escolhas quando eu... Nossa, rapidinho. É porque é um assunto bem... Bem Ai, profundo, bem gente. forte, né? E a gente vê, ó, Diogo falando aqui, vejo muita verdade em você. É por isso que eu quis trazer a Bianca, porque ela tem essa verdade dentro dela, né? Ela assume, poxa, olha, não foi fácil, foi realmente a profissão, ela não me ajudou, né, Bianca? Pelo contrário, né? Ela te, sei lá, trouxe algo que não foi positivo para você, né? Mas mesmo assim você foi, né? Essa garra ainda de terminar. Falou, gente, eu terminei, fiz OAB, para quem sabe, né? OAB ainda tem que estudar e tem que ir. Eu falei, gente, que força, né? Mas e aí, Bianca? Aí você terminou a faculdade, você ainda estava em depressão? Sim, tava em depressão. Minha depressão durou... Assim, eu considero que eu tô curada da depressão tem 2 anos somente. Então, minha depressão durou cerca de 3 a 4 anos. Claro que teve o pico, que foi exatamente quando eu tinha 21 anos, mas esse processo de cura da depressão foi em tudo isso. Mas eu sempre tive assim algo dentro de mim que é muito forte, que é o seguinte. Eu sei que eu tenho um privilégio social muito grande. Eu tenho pais que têm condições financeiras, então eu sempre estudei nas melhores escolas. Melhores, né? Bem entre aspas, melhores consideradas pela sociedade. Então eu sempre tive dentro de mim o desejo de retribuir isso socialmente, sabe? De falar assim, nossa, eu tenho acesso a conhecimento da fonte, sabe? A especialistas. Então eu quero retribuir isso para as pessoas. Então eu não posso me dar o direito de escolher uma vida que não seja autêntica. Eu preciso encontrar o que eu amo, eu preciso encontrar qual é meu néctar, eu preciso encontrar qual é meu propósito. Porque eu sei que aí, quando eu encontrar o que eu amo fazer, eu vou entregar o meu melhor para isso, eu vou entregar o meu melhor para as pessoas. E eu vou começar a contribuir com essa missão, sabe? Então eu pensava muito nisso. Claro que hoje eu tenho muito mais consciência, porque eu estou muito mais madura, né, do que antes. Com a idade, com todo o processo que eu passei, mas eu tinha isso forte dentro de mim. Claro que primeiro para mim de que eu quero fazer algo, eu quero acordar segunda-feira animada porque é segunda-feira, eu quero perder o tempo trabalhando, eu quero estar aqui numa live e amar estar aqui na live, sabe? Então eu tinha isso muito forte dentro de mim. Isso foi exatamente esse ponto que foi o que me fez continuar assim, mesmo com a depressão, sabe? Que me fez assim, olha, eu não amei esse trabalho, eu vou sair desse trabalho. Eu não quero ficar nesse trabalho. E eu ficava, desde o começo da minha faculdade foi assim, eu ficava cerca de 6 meses em cada trabalho só. Eu me demiti durante a minha trajetória profissional, que foram, vamos colocar aí, 6 anos. Durante 6 anos, eu me demiti de 8 empresas diferentes, 8 lugares diferentes. Eu me demiti. Eu falei, eu não caibo aqui. Não é meu lugar. Eu preciso sair daqui. Eu preciso encontrar onde é meu lugar. E isso toda a sociedade fala, né? Não, você vai Nossa, sair em 6 uau! meses. E aí ver você entrando nos lugares, fala assim, nossa, que privilégio, né? Que você entrou lá. E aí dá aquela sensação, você tinha aquela sensação que você era ingrata e te dava essa culpa também, Bianca? Então não me dava, porque todos os lugares que eu trabalhei, eu me dediquei, eu dei meus 200%. Todos os lugares. Eu dei o meu melhor que eu podia naquele momento. Então eu sabia que a empresa também estava ganhando comigo chegando. Todos os lugares, nenhum foi por influência de ninguém da minha família. Ninguém da minha família, ninguém que eu conheço. Todos foi por mérito meu. Até porque na minha profissão, que eu tinha escolhido direito, não tinha ninguém da minha família que tinha direito. Minha família próxima, que era advogada, enfim. Então, tudo foi por mérito meu, sabe? Eu peguei meu currículo, eu construí meu currículo, construí meus relacionamentos, eu coloquei lá, eu fiz meu processo seletivo e eu passei. Então, eu não tinha essa culpa. Eu sabia que as empresas, quando eu falo empresa, né, envolve a escritório, envolve multinacional, que eu já trabalhei, enfim. Eu sabia que a empresa estava ganhando muito comigo, então eu tinha noção da minha competência.
independentemente da área, porque eu trabalhei em outras áreas também, até chegar onde eu cheguei hoje, entender o que eu quero fazer. Entendi. Então, não senti essa culpa que você perguntou por causa disso. Que bom, que bom. Ó, deixa só a gente pegar uma dúvida aqui, ó, do Joel. Será certo dizer que sair da zona de conforto nos deixa vulnerável a enfrentar uma depressão? Você sente isso, Bianca? Não Não, necessariamente, Joel. não necessariamente também não. A zona de conforto é uma zona que ela te deixa confortável. Você sair dela vai te gerar N sentimentos, não necessariamente uma depressão. Eu nunca vi, é só por sair de uma zona de conforto entrar numa depressão. Te dá vários sentimentos, né, Bianca? Um frio na barriga, aquela coisa, né, de... Ó, o Joel falando, a minha profissão muitas vezes quase me fez adentrar em um estado crítico. Passar datas importantes longe da família, das pessoas. É complexo na profissão, né, Joel? Deixar de ter o equilíbrio, né, entre família e trabalho, né? Mas, Bianca, aí ok. Então, você se formou, trabalhou em muitos lugares aí e não era aquilo. Explica assim para nós, quem está aqui, acho que quer agora saber, como que você se encontrou aí profissionalmente? Como que deu esse, fala, poxa, eu quero... Como que foi isso? Gente, essa pergunta é uma pergunta que eu chamo de tricky question, né? Que é a pergunta que... É aquela pergunta que é o seguinte, eu poderia responder em uma frase, mas eu preciso deixar claro, gente, para todo mundo que tá aqui, que não é algo assim, ai meu Deus, descobri o que eu nasci pra fazer. Não é assim. É um processo de olhar para dentro. A não ser aquelas pessoas, né, que já têm um dom, que, eu amo pintar, sempre pintei minha vida, enfim. Mas é realmente um processo de autoconhecimento. Como foi meu processo? Foi que simplesmente de 21 anos eu tive depressão e isso me trouxe para olhar para mim. Então, hoje eu faço 27 anos esse ano. Eu tenho 26 anos agora. Então, eu tô aí há 5 anos em processos profundos de autoconhecimento, que não é nada, né? 5 anos. Mas que eu considero que eu comecei cedo esse processo. Então, como foi que eu descobri? Foi através de autoconhecimento. Foi olhando para dentro, foi fazendo cursos, foi experimentando. Eu não amo esse trabalho, eu ia para outro. Essa foi a minha forma de conseguir. Mas, especificamente, como é que eu cheguei a isso? Eu ia tendo algumas pistas no meio do processo, de coisas que eu ficava, enfim, que me deixavam em flow, né? Eu não via o tempo passar, eu tinha algumas pistas. Mas quando me deu esse estalo, foi quando eu comecei a minha pós de psicologia positiva. Eu comecei a pós porque o meu companheiro, Kiko, ele falou, faça essa pós que tem tudo a ver com você. Eu não tinha a mínima noção e eu comecei a fazer sem dar nada para pós. Tanto é que eu comecei 2 vezes, porque a primeira vez eu não levei a sério. E aí, quando eu comecei a ver realmente a pós, eu cheguei na matéria de felicidade. Quando eu cheguei na matéria de felicidade, eu comecei a me emocionar quando eu estava vendo. Porque eu olhava para aquela professora que estava ali e eu pensava, meu Deus, isso é o trabalho dela. Ela está trabalhando. Existe um trabalho que se trabalha assim. Eu não sabia muito mais do que o conteúdo, era o como. Sabe, Sheila? Era tipo assim, não precisa ser difícil. O trabalho não precisa matar um leão por dia, não precisa ser assim. Isso é muito louco, porque eu sempre acreditei nisso na minha essência, assim, sabe? Eu não queria um trabalho como a maioria das pessoas falam que é trabalho. Eu não queria passar minha vida toda nisso. E eu falava, meu Deus, não é possível que não tenha outra coisa, não é possível que não tenha outra coisa. E quando eu vi aquela professora ali, eu falei, meu Deus, até me arrepio. Ela está trabalhando. Aí me deu um estalo. Aí eu falei, meu Deus, eu posso estudar sobre isso pode ser minha profissão. E aí foi quando eu decidi, eu vou estudar sobre felicidade. Eu vou entender como é que eu posso materializar isso, como é que é essa profissão. E aí foi quando eu comecei o processo. Uau, uau. E você acha hoje, estudando felicidade, que é possível ser feliz no trabalho, ou, Bianca? Ou isso é uma coisa assim impossível, ilusória? Você acha que é possível? Você tem sentido isso com quem você está? É possível a gente ser feliz no trabalho? A grande pergunta, né? A pergunta de ouro. Mas é assim.
Gente, é claro que é possível ser feliz no trabalho, gente. É o seguinte, primeiro eu consegui isso primeiro, para depois levar para as pessoas, né? Eu consegui isso na minha vida primeiro, para depois falar com as pessoas, ó, é possível ser feliz no trabalho. E vamos lá, se você hoje que está aqui, está em um trabalho que você não ama, certo? Vamos dizer, você está em um trabalho que você não ama. E você sofre muito com isso. Existem ferramentas práticas que você pode utilizar no seu dia a dia, você com você mesmo, que vão te ajudar a passar por esse momento desafiador. Porque nós estamos em uma pandemia, por exemplo. Então, pode ser que você não consiga sair do seu trabalho nesse momento, porque você precisa pagar a conta no final do mês. Faz parte. Se esse é seu caso, existem, por exemplo, ferramentas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia para diminuir esse sofrimento que a gente fala, diminuir as emoções negativas. Mas e a completude, né? O trabalho fazer parte da sua vida é possível? É possível. É muito mais que possível. Então depende muito do seu porquê. Eu acredito que a gente começa por aí, né? Qual é o seu propósito? Você entender o que você quer entregar para o mundo e você trabalhar em um local que converse com isso, se isso for possível para você. Se você tiver essa possibilidade na sua vida. Então, é entender seus talentos. Quando eu falo entender seu porquê, aí vem entender seus talentos, entender como você pode monetizar isso, entender o que vibra para você, entender quais são as atividades que você não vê o tempo passar, quais são as atividades que você aprende muito rápido. Todos esses pontos. Então, primeiro, é olhar para isso, entender, esse então é meu néctar para o mundo. O lugar que eu estou hoje combina com isso? Não combina? Pronto, se não combina, enfim, e eu não posso sair agora, então eu não quero sair agora. Existem formas de você utilizar você mesmo com você. Bianca, a empresa, por exemplo, não quer investir em um programa de felicidade, bem-estar. A empresa não quer investir, eu não estou em um lugar que proporciona isso nesse momento. O que eu posso fazer? Você tem como se responsabilizar pelo seu cérebro. Esse que é o grande convite. Você tem como se responsabilizar pelo seu cérebro, o que você coloca no seu dia a dia. É possível isso, gente. Eu acredito que daí que vem a mudança. Porque se você está em um lugar que não vai fazer um programa de saúde e bem-estar, por exemplo, ou não vai fazer um programa de propósito, ou de talentos, enfim. Se você está em um lugar que não vai proporcionar isso para você agora, você precisa começar a correr atrás. Sair literalmente da zona de conforto e colocar a mão na massa e assumir que a sua perspectiva sobre as coisas que acontecem com você é responsabilidade sua. Por mais desafiador que isso pareça, porque, por exemplo, a gente não escolheu estar em uma pandemia. E ninguém queria estar, né, Sheila? Nesse momento. Mas ninguém queria estar. A questão é que cada um de nós está olhando para essa pandemia de formas diferentes. Claro que de lugares diferentes, mas olhando também de formas diferentes. Então, esse que é o grande ponto. Qual é a sua perspectiva sobre as coisas? Como é que você tem modelado o seu cérebro no dia a dia? E aí a gente fala diretamente de felicidade no trabalho. Você percebe, né, Sheila? É tudo um contexto. Tudo um contexto. Tudo e eu gostei muito do que você falou, da gente ter essa autorresponsabilidade, né, Bianca? Porque, assim, a história da Bianca é uma história de realmente autorresponsável. Poxa, não gostei, não fiz, termino... Não é isso, vou em busca de, né? E muitas vezes o que eu vejo que acontece, eu não gosto, mas é assim que funciona, eu me encaixo nesse sistema, ou eu estou ganhando bem, estou pagando as minhas contas, e se conformar em ser feliz na sexta-noite, no sábado e no domingo, né, Bianca? E a Bianca, ela já tem a perspectiva, não, eu quero acordar segunda-feira feliz para ir para o trabalho. Né? É possível, sim, acordar feliz no trabalho, mas você tem que querer fazer essa busca interna. Não é, Bianca? Não é que você vai. A Bianca passou por um processo, eu também passei por um processo, cada uma nas suas proporções, mas existe um processo, né, de olhar para dentro de si e falar, qual é a minha real contribuição nesse mundo aqui? Não é? Como que eu entrego os meus talentos em forma de trabalho para ajudar o próximo, né? Mas isso é uma coisa que não vai cair do céu. Outra pessoa não vai chegar e te falar, estou sentindo que você nasceu para, né? Porque tem as pessoas que ficam esperando, às vezes, cair isso do céu. Não, isso é um processo, né, Bianca? Um processo de ir para dentro, procurar realmente estudar, e não se conformar,
Não é, Bianca? Eu falo que a gente não pode se conformar com as coisas, não é? Então, assim, gente, eu não estou bem, essa não é uma coisa que eu gosto. E é muito difícil você estar num trabalho de segunda a sexta ou de segunda a sábado sem gostar do trabalho, né, Bianca? Porque Nossa. é muito tempo da sua vida, não é? É muita energia gasta em algo que não faz sentido. Então, assim, eu falo que é possível, sim, independente da idade. A Bianca foi novinha, eu fui aos 40, a gente pode ser aos 50, aos 30, não é, Bianca? Não tem idade, mas dá sim para, né? Dá para se reinventar aí ao longo da caminhada, não é? E você percebendo isso. Hoje você sente, Bianca, que você usa os seus talentos no trabalho e que você está conseguindo realmente que o seu trabalho contribua aí junto com a sua essência? Nossa, demais. Demais, assim, e falar isso é uma conquista mesmo, assim. Eu falo isso com muito orgulho e não como clichê, assim, sabe? Sim, eu tô utilizando meus talentos. Mas não, cara, hoje eu entrego meu néctar pro mundo. Se eu cheguei nessa parte, sabe? E eu acho que se todas as pessoas experimentassem isso pelo menos uma vez, eu acredito que você não iria se conformar de não viver isso. Por que eu falo isso? Porque eu acredito, tá? E aí eu vou trazer um pouquinho aqui do que eu bem acredito, né? Com base em nenhuma ciência, certo, gente? É importante, porque como meu trabalho é com base em ciência, eu faço essa diferenciação. Vamos lá, eu acredito que a nossa sociedade, nós nascemos já com um cabresto, assim, sabe? Sabe o cavalo que, infelizmente, coloca uma rédea no cavalo e tudo mais, e aí colocam esse cabresto aqui? Eu acredito que na sociedade é mais ou menos assim que funciona. Desde que nós nascemos, nós somos programados para pensar como a maioria das pessoas pensam. Então, dependendo da cultura que você nasceu, você vai pensar possivelmente de acordo com aquela cultura. Você vai desenvolver crenças de acordo com aquela cultura. Você vai, nesse processo, você vai crescendo. As suas experiências vão moldando o seu cérebro para isso. Então, cada vez mais, você vai colocando o seu cabresto e vai formando a sua bolha. O que é a sua bolha? É o que você acredita que seja verdade de acordo com as experiências que você teve. Só que aí, qual é o ponto, gente? Que aí eu acredito que são sinais. Por exemplo, se você não está se sentindo bem no seu trabalho, esse é um sinal. É um sinal de que talvez a sua bolha não esteja funcionando para você. Talvez o que você aprendeu até hoje, ou o que você acredita que é certo, enfim, talvez não esteja funcionando para você. Então, esse é o momento de você olhar para dentro, ao invés de falar, é a empresa que eu tô que não é boa, é a forma do trabalho que não é boa, é isso que não é boa, enfim, colocar a culpa nas outras pessoas. Olha para dentro e começa a se perguntar por que isso não está me trazendo emoções positivas. Esse que é o grande ponto de virada. Por que isso não está me trazendo emoções positivas? E aí você começa a se perguntar e começa a entender que talvez a forma como você aprendeu até hoje pode não fazer sentido para você. A forma como talvez os seus amigos vivem pode não fazer sentido para você. A sua família vive pode não fazer sentido para você. Pessoas que você conheceu e que seriam talvez ídolos seus pode não fazer sentido para você. Só que até você entender isso, e se for o seu caso, é desafiador admitir para você mesmo isso. Porque isso quer dizer que você vai precisar entender, então, o que é que faz sentido para mim. E aí que tá a chave. Porque quando você começa a entender o que é que realmente faz sentido para mim, você vai chegando perto desse néctar. Você vai chegando perto do... Nossa, eu posso viver a vida diferente, sabe? E não é que seja a pessoa vive ruim, pior ou melhor. Não, é que só pra você que não faz sentido aquilo. E que tá tudo bem, gente. A questão é nós vivermos com alma, sabe? Vivermos abertos à vulnerabilidade, né? Que o Joel trouxe, inclusive. Se esteja vulnerável, por exemplo, aqui nessa live eu faço o que eu amo. Então eu não me importo com... eu não me importo, quando eu falo que eu não me importo, eu não me importo de eu não dou tanto peso, por exemplo, ao julgamento de alguém que esteja aqui. Porque eu estou vivendo a minha verdade, sabe o que eu acredito? Eu estou aberta para ouvir, para fazermos trocas, mas estou entregando meu néctar de uma forma tão pura e alinhada
e alinhado com o que eu acredito, com a melhor das intenções, que talvez uma crítica que vem para construir e não para destruir. Eu não vou, aquela pessoa tá vindo com algo negativo. Não, eu já olho de uma outra forma, porque eu tô tão bem comigo que eu tô entregando meu néctar que as coisas começam a fluir de forma diferente. Então você começa a modelar a sua perspectiva, o seu cérebro com a outra visão da vida como um todo. Então, foi até um pouco mais longe, né? Mas, enfim, a mensagem que eu queria trazer é: não necessariamente a forma como as pessoas ao seu redor vivem, você precisa viver. Claro que eu tô falando de pessoas que têm acesso a... É importante dizer isso, né? Ao básico da dignidade da pessoa humana, né? Que é acesso a saneamento básico, alimentação, enfim. Que eu acredito que seja a maioria das pessoas que estejam ouvindo essa live. E é engraçado porque às vezes a gente entra num conjunto de crenças que nos limita muito, né, Bianca? Não é? Então, assim, essa crença, tipo assim, gente, você se formou, você trabalhou tantos anos, ralou tanto para se formar e agora não vai exercer, não é? Então, assim, poxa, você gastou um dinheirão à toa na faculdade, agora você não vai exercer essa profissão? Poxa, quantas pessoas queriam estar nesse seu emprego, né? Eu ouvi aí, nossa, quantas pessoas queriam estar nesse seu emprego? Você é muito ingrata de não estar gostando, não é? Então você vai entrando nessa vibe, né, Bianca? Se você não se conhece, eu falo, se você não está assim, firmado nos seus propósitos, nos seus objetivos, você vira que você entra no meio dessa sociedade, não é, Bia? E você se conforma, não é? Porque aí se você tem um monte de amigo que ninguém gosta do trabalho, aí virou um prato cheio, né? Então, assim, ninguém gosta, todo mundo se reúne, fala mal do trabalho na sexta-feira à noite, enche a cara, não é? E tá tudo bem, volta depois segunda-feira para o martírio. E aí você acha que isso é o normal, não é? E eu acho que a gente parar e perceber que isso não é o normal. O normal é ser feliz no trabalho, né, Bia? É trabalhar, como você diz, gostei dessa palavra, de vez essência, ela usa néctar. Gostei dessa palavra. Não é? De viver com o seu néctar aí para o trabalho, né, Bianca? Isso tem que ser o normal, né? Não o normal ser cantar musiquinha da sexta-feira, né? Sexta-feira sua linda, e ficar feliz sexta-noite, sábado e domingo, já começar a ficar desesperado com a segunda, não é? Então, mudar essas crenças, né, Bianca, que foi que você falou aí. Perceber que, poxa, eu não me encaixo e não tem nada de errado comigo. Não é? Eu acho que esse foi o grande barato, pelo menos para mim. Poxa, eu não estou me encaixando aqui, mas eu não tenho nada de errado. Eu só aqui, nesse quadrado, não estou me encaixando, mas vai ter outros quadrados, outras coisas que eu me encaixo. Não é? E acho que foi mais ou menos isso que você sentiu também, né? Poxa, não é nesse quadrado, mas existem os quadrados que eu me encaixo, né? É exatamente isso. É olhar. Porque é o seguinte, é muito fácil a gente entrar na normose, né? O Roberto Crema traz sobre esse termo, né? A normose, que é a doença de ser normal. É exatamente o que a gente estava falando antes do cabresto, né? Você viveu, você está vendo todo mundo fazer aquilo, você está vendo todo mundo satisfeito com o trabalho, você passa a considerar isso normal. Aí, por exemplo, o seu amigo que chega na terça-feira e foi pra praia na terça-feira, dia de semana foi pra praia. Você vai achar ele louco e você vai julgar na mesma hora ele. Mas o que o Roberto Crema, inclusive, traz é que, na verdade, talvez o louco da história sejam as pessoas que têm a normose, que é essa doença de ser normal. Tudo que foge do padrão social, as pessoas tendem a colocar como errado, a rotular. Por que isso, gente? Porque não é lucrativo. Principalmente, né, quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala de felicidade, por exemplo, nos é vendida a felicidade a todo momento de várias formas. Por exemplo, o happy hour. Por que o happy hour se chama happy hour? É como se só aquela hora que fosse com meus amigos do trabalho beber no restaurante aqui eu seria feliz. Então quer dizer que o trabalho não é bom, porque só ali é o happy hour. Então, por que isso é lucrativo? O happy hour devia ser às 8 horas da manhã, quando você chega no trabalho, né, Bianca? Exato, exatamente. É encontrar alegria, encontrar formas de você apreciar a sua jornada. Então, várias coisas, gente, se a gente começar a pensar,
Isso é muito louco o que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo, porque é o que eu acredito. Como dizem, né? Eu vou assumir o meu BO, é o que eu acredito mesmo. A sociedade não é programada para sermos felizes. Não é isso que a forma como estamos hoje quer que nós estejamos. As principais indústrias, elas não querem ainda que sejamos felizes. Porque isso quer dizer o quê, gente? Que você talvez não precise mais tomar seu remédio. Ou que talvez você exija mais dos políticos. Ou que talvez você não aceite certas coisas em um relacionamento. E isso vai precisar com que outras pessoas também saiam da zona de conforto. E que talvez você não consuma tanta bebida alcoólica quanto você consumia antes, porque entender que é uma válvula de escape. E por aí vai. Então, quando a gente começa a despertar, é um processo que vai desencadeando outros, né? Então, as indústrias precisam se transformar, as empresas precisam se transformar, os políticos precisam se transformar, e aí vai indo. Só que tá todo mundo puxando para o não, vamos lá, padrão no fluxo, é happy hour, é sextou. Não tem o hashtag segundou, não tem isso, sabe? Exato, não tem, gente. E quando você olha para a TV, as propagandas dos produtos, cada vez mais as propagandas, vamos lá, de uma margarina da vida. Qualquer marca aí que você queira imaginar. Quando você olha para a TV e vê a propaganda de uma margarina, normalmente como é essa propaganda? É aquela família, né, num domingo, aí sai aquele pão gostoso do forno, aí vem o cheiro do pão, aí a família toda sorrindo, todo mundo animado, né, alegre, aí vem aquela margarina, você passa a margarina no pão, aí tem aquela harmonia, sinergia entre a família, e aí no final tem, olha o que a margarina pode proporcionar, compre a margarina. A mensagem subliminar que o seu cérebro entende é, comprando a margarina eu vou ter isso. Essa ligação. E olha que louco isso é vendido pra gente de várias formas diferentes. Então, o prazer é efêmero. É o prazer, isso é uma emoção, gente. Quando você come a margarina com pão, ali é uma emoção, é um prazer que eu tô sentindo. Mas aquilo passa. Isso não sustenta a felicidade a longo prazo. Então, estão nos vendendo e nós estamos deixando nos vender, nós estamos fazendo parte de um processo em que nós estamos encarando emoções positivas como felicidade como um todo. Não, simplesmente não é. Felicidade é muito mais que isso. É você, por exemplo, estamos passando por um desafio que é a pandemia. É você olhar para isso, entender como é que eu posso aprender, como é que eu posso me recuperar desse evento. Isso se chama resiliência, que é uma das happiness skills, habilidades para felicidade, por exemplo. Então, quando a gente começa a ir para esse lado, é muito mais fundo, sabe? Muito mais fundo. Mas, enfim, a gente tá falando de sociedade, né? Mas começando por você, para você olhar para você primeiro. Antes de querer, né, mudar tudo. Antes de querer mudar tudo. Conheça seus talentos, conheça suas habilidades, isso, né, Bianca? Não é? Eu acho que esse olhar para dentro de si, que foi o que a Bianca fez, o que eu fiz, o não se conformar com é normal. Gente, não se conforme. Se você não está feliz lá, se tem algo, o problema não está com você. O problema é que naquele lugar você não se encaixou. E vai existir o lugar aonde vai ser bom para você e você vai acordar a segunda-feira feliz. Não é, Bianca? Porque muitas vezes nos passa a imagem que só o happy hour é bom. Né? Que todo trabalho tem que ser ruim, ou é assim mesmo, você trabalha para pagar as contas e é assim que o sistema roda e funciona, né? E aí você fica preso a um sistema, não é? Infeliz naquele sistema, né? E a Bianca hoje ela veio nos mostrar aí que é possível sim, né? Sair desse sistema, poxa, me formei, ok, não é o que eu quero, mas dá para mim fazer outra coisa. E me conta hoje, agora, Bianca, para a gente indo para os finalmente aí, no que você trabalha hoje? O que você faz hoje como trabalho? Sim, hoje eu trabalho no que eu vi aquela professora trabalhar. Que eu falei aqui. Hoje eu sou head de felicidade da Casulo, que é a nossa empresa, então tudo, desde mentorias individuais até treinamentos corporativos, palestras, eu faço sobre felicidade, sobre bem-estar, sobre emoções. É isso que eu me especializei. E as bases do meu trabalho são na verdade, 3 grandes bases. Primeira, psicologia positiva. A segunda, neurociência. E a terceira são todos os conhecimentos vindos da Happiness Studies Academy,
que é uma academia internacional de felicidade criada pelo Tal Ben-Shahar, que ele é professor da Universidade de Harvard de felicidade, que inclusive é uma das matérias mais procuradas de Harvard. Falo isso com muito orgulho, porque é realmente uma conquista isso, né? Então, hoje eu trabalho levando felicidade e bem-estar para as pessoas. Então, eu trabalho ajudando pessoas a se prevenirem do que eu passei. Eu tenho certeza que se eu conhecesse metade das ferramentas que eu conheço hoje, talvez o meu processo não teria sido tão doloroso lá. Talvez eu teria conseguido gerenciar muito mais o que eu passei, né, em todo esse processo. Então, hoje eu sou especialista em felicidade e estou me especializando cada vez mais. É um processo contínuo, constante, e é isso que eu levo para as pessoas: mentorias individuais, em grupo, treinamentos corporativos e palestras. Uau! Sou fã da Bianca, gente. Sou fãzaça da Bianca. Bianca, e para a gente terminar aí, que dica que você deixa aí para o pessoal que quer realmente ser feliz no trabalho aí? Tem alguma dica prática que você pode deixar para eles aí? Então, tem várias. Eu tô pensando aqui qual deixar, pra ser sincera, gente. Tem várias, tem várias. Por exemplo, a primeira coisa que eu indicaria é você se conhecer, óbvio, mas isso é um processo grande. Então, por exemplo, é olhar para você primeiro, conhecer seus talentos, por exemplo. Essa é uma dica. Mas existem coisas também que você pode fazer em paralelo a fazer isso. Então, são coisas complementares. Por exemplo, só de você ter um vaso de planta na sua mesa de trabalho, isso já aumenta o seu nível de emoções positivas. Acreditem. Acreditem. E o contato com a natureza, por exemplo, é uma dica muito prática. Então, no seu intervalo, dependendo da cidade que você está, não sei qual cidade você está, mas talvez a sua cidade já esteja mais tranquila a ponto de você ir em um parque. Aqui em Salvador não está. Mas se tiver, no seu horário de almoço, por exemplo, te convido a ir ao parque. Ao invés de você ficar, comer o seu almoço conversando com alguém rápido e pensando no trabalho, tira esse momento para você, essa 1 hora, por exemplo, que é normalmente na 1 hora de almoço, e vai para um lugar perto que tenha uma certa natureza. Leva um livro e curta esse momento com você. Preste atenção no momento presente. E uma outra dica que eu quero dar, que é muito prática também, inicie a prática de mindfulness, de atenção plena, atenção ao momento presente. A gente precisa de muito tempo para trabalhar isso, mas você já pode iniciar, por exemplo, hoje à noite. Eu vou fazer, todas as quintas-feiras, eu faço uma live de prática de atenção plena com base na neurociência e na psicologia positiva. Começa às 26, 8 e 6 da noite, e você pode estar lá, por exemplo, para praticar, começar a praticar a atenção plena, que é uma forma de você se manter presente. E isso impacta diretamente no seu cérebro, na sua reação, por exemplo, com as pessoas, no seu nível de estresse, na sua autoestima, vitalidade, enfim, milhões de outros benefícios. Uau, então, que legal. Então, quinta-feira, 8 e 6. Isso, toda quinta. Ah, legal, legal. Bianca, muitíssimo obrigada. Você é uma fofa. Gosto eu que muito, agradeço. muito da Bianca, gente. Passa muito rápido. Muito rápido. O sotaque dela, eu amo esse sotaque da Bahia, linda, linda. Obrigada, Bianca. Obrigada pela sua história de superação aí, que com certeza vai inspirar muitas pessoas. Essa live vai ficar gravada lá no meu canal. Quem entrou aí agora e não tá, depois assiste. É uma história inspiradora, a da Bianca, que realmente é possível a gente ir atrás daquilo que gosta, e é possível sim ser feliz no trabalho, é possível sim sermos felizes, embora toda a sociedade, embora tudo o que aconteça ao nosso redor, né? A Bianca tem uma história de superação nesse sentido, que venceu uma depressão aí até por conta de trabalho, e hoje trabalha com felicidade no trabalho. Parabéns, Bianca. Parabéns. Amo conversar com você. Quando você vier aqui para São Paulo, não esqueça de vir me visitar, hein? Com certeza, vai ser maravilhoso. Eu só estou esperando a pandemia acabar. Gratidão, amei. Gratidão, pessoal, foi maravilhoso. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, Bianca. Beijo no seu coração aí. Beijo. Beijo. Tchau, gente.